Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurias da titia! Para você que ainda não me conhece, é novinho aqui no canal, olha só, meu nome é Marcela, eu sou mais conhecida como a tia do inglês e a minha especialidade é ajudar você a destravar o seu inglês e falar com naturalidade. Então seja muito bem-vindo ao aulão da tia, toda quarta-feira às 19 horas. Esse é o aulão, episódio número 1 e toda quarta-feira às 19 vocês vão ter um encontro marcado com titia. Sim, senhor! E o nosso tema de hoje é um guia rápido e definitivo para você parar de esquecer vocabulário, tá? Então deixa eu te explicar uma coisa. Muita gente aprende vocabulário do jeito errado. Agora eu quero saber se você é aquela pessoa que aprende vocabulário do jeito certo ou do jeito errado. Quando você aprende novo vocabulário, o que é que você faz? Você anota? Você anota e depois esquece? Então eu quero que você comente aqui comigo, tá bom? E escreva aqui pra mim o que você faz quando você aprende. Ah, eu tô ali assistindo. Oi, professora Renata, tudo bom? Quando você assiste por exemplo, uma live como essa, aí você aprende coisas novas, ou porque eu ensinei alguma expressão nova, ou você assiste uma série, vê umas expressões novas, aprende uma nova música e aprende uma expressão nova. O que você faz com esse vocabulário? Escreve aqui pra mim, pra eu saber se você tá fazendo do jeito certo ou se você tá fazendo do jeito errado. E aí eu já vou conversar com vocês de como vocês vão fazer isso de maneira muito mais eficiente para você parar de esquecer o vocabulário, tá bom? Se você é daquele tipo de pessoa que anota o vocabulário, escreve aqui pra mim, por favor, no chat, que eu quero saber se você... No chat, né? Não é chat, não, é chat, tá bom? Escreve aqui pra mim como que você faz pra memorizar as novas palavras, as novas expressões. Ó, a Natália escreveu aqui que ela escreve, então ela anota. Natália, você tem um caderninho, é isso? A Ilane falou assim, eu coloco post-its no espelho do banheiro, já tá indo um pouco melhor, tá? Olá, direto de Portugal, oi Edu, tudo bom? Eu também escrevo. Beleza, legal. Muito bom, gente. Vai compartilhando comigo o que vocês fazem aí. Legal que temos algumas pessoas de vários lugares aqui. Temos Portugal, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Rio Grande do Sul. E coisa boa, né, gente? Sejam todos muito bem-vindos, viu? O pessoal do YouTube também vai comentando aí comigo como é que vocês aprendem vocabulário novo. Se vocês anotam, se vocês pronunciam várias vezes, se vocês gravam, se vocês fazem post-its, tá bom? O Júlia de Roraima, um beijo pra você. Eu gosto de escrever e repetir em voz alta. Temos um bom caminho por aí. Escrevo, reviso e gravo. Legal, muito bom. Um beijo pro Fabrício de Florianópolis. Eu já anotei no passado, hoje em dia eu tô sem tempo. Vixe Maria, Renata, e agora? Como que a gente vai fazer para aprender esse vocabulário? Se nem anotar, a gente tá anotando. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se você é o tipo de pessoa que anota, eu tenho um caderninho bem bonitinho aqui, ó. Tem um caderninho bem bonitinho. Eu anoto lá, bem linda, meu vocabulário. E fecho o meu caderninho e nunca mais olho para a cara dele. Isso significa que você está aprendendo o vocabulário passivamente. Provavelmente, quando você colocou essa informação aqui dentro, ela vai ficar aqui dentro, presa aqui dentro. Ela não vai ficar na ponta da sua língua e muito menos vai ficar no seu cérebro, porque você não está fazendo do jeito certo. Por que você esquece? Gente, vamos pensar comigo aqui, ó. Seu cérebro é uma máquina que está sempre em funcionamento, certo? Como que as máquinas boas máquinas funcionam, né? As boas máquinas funcionam sempre priorizando aquilo que é de mais importante. Então, se eu coloco uma coisa que não é tão importante dentro da minha cabeça e vou colocando aquele pensamento, aquele monte de informação, é muito fácil do cérebro esquecer. Para você lembrar das coisas, você precisa de marcas, você precisa de coisas marcantes. E uma das coisas que o aluno de inglês faz muito errado é aprender passivamente, porque ele não aplica, ou seja, ele não faz uso daquele vocabulário de maneira nenhuma, ele simplesmente pega aquele vocabulário novo e anota. Só que quando eu tô anotando, eu tô dizendo pro meu cérebro de maneira subconsciente, eu tô dizendo para ele, ô cérebro, você pode esquecer, porque eu já tenho anotado. Só que se eu anoto e não reviso, ou não tenho outras estratégias que vão agregar
para que eu consiga de fato me lembrar desse vocabulário, fica muito mais difícil. Tá? Então a gente vai falar de uma estratégia do passo a passo e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como você faz para aprender ativamente. Quando você aprende novo vocabulário ativamente, o jeito como você anota importa, tá? Então, eu anoto de qualquer jeito. Eu vou lá, escrevo lá e largo de qualquer jeito, tá? Eu não tenho canetinha colorida, eu não uso post-it. Então, o jeito como você anota importa. Por quê? Porque se você é uma pessoa muito visual, você anotar com canetinhas coloridas, ter post-its coloridos, ter desenhinhos nas suas anotações, vai fazer uma super diferença, tá? Uma coisa importante também, antes de você colocar aquela informação aqui no caderno, percebeu que a Márcia é minha aluna, meus alunos são tudo espertos nessa daí. O que acontece? Ela falou assim, eu anoto, mas eu repito em voz alta. Por quê? Se você coloca a informação aqui, vamos entender uma coisa. Quando você lê as palavras em inglês, você pronuncia as palavras em inglês exatamente igual do jeito que você pronuncia em português? Não. Exemplo, o Rafa é meu aluno, ele escreveu assim, high-end, mas percebeu que ali tá escrito A-U-N-T, tá escrito aunt. Então eu vou ler aunt, mas na hora de pronunciar eu vou pronunciar ant. Como é que eu vou me lembrar da pronúncia se eu não pronuncio as palavras antes de fazer essa anotação? Então, primeiro de tudo, eu preciso ensinar o meu músculo, eu preciso ensinar a minha boca a pronunciar aquela palavra. Então, essa parte de você falar em voz alta e anotar depois, ela também faz parte do aprendizado. Senão, você está só anotando passivamente e é muito mais difícil para o cérebro depois fazer a segunda parte, né, do aprendizado. A primeira parte é colocar, é o input. Depois que eu imputo, né, que eu coloco, que feio, né, inputo. Depois que eu coloco essa informação dentro do meu cérebro, a segunda fase do aprendizado é o retrieval, é o cérebro ir buscar, né, a lembrança, ele vai pescar mesmo, que nem aquelas maquininhas de bichinho, essa informação lá dentro do meu cérebro. E a terceira parte é a consolidação. Ou seja, eu preciso de no mínimo 3 contatos diferentes, de lugares diferentes, para eu conseguir de fato absorver aquele conteúdo, absorver aquela palavra. Então a repetição, ela é lei. E você precisa fazer isso em voz alta também. Por quê? Porque nós não pronunciamos as palavras do jeito que nós lemos em inglês. Então, como que você vai aprender a pronunciar aquelas palavras novas, com sons novos, se você simplesmente não repete em voz alta? Tá? Então isso é muito importante. Então agora eu vou ensinar para vocês como que eu aprendia. Há muitos e muitos anos atrás, eu não vou contar quantos anos são, que senão vocês vão adivinhar a minha idade. Já eu vou fazer aniversário, vocês vão descobrir, né, quantos anos eu vou fazer. Tá bom, gente, eu vou falar, vou fazer 22. Brincadeira, mas há muito tempo atrás, quando eu era aluna de inglês, quando eu estava estudando para minha prova de proficiência, nós precisávamos aprender muito vocabulário, um volume muito grande de vocabulário em muito pouco tempo. Só que muitos daqueles vocabulários não são vocabulários que a gente usa no dia a dia. Só que para passar na prova eu precisava aprender aquele vocabulário, ponto, acabou. Então o que eu fazia? Eu fazia um estudo daquelas palavras do jeito que eu vou ensinar aqui para vocês. Então eu vou mostrar aí para vocês, ó, no meu primeiro slide, porque eu sou muito chique, eu faço slides pro nosso aulão, você tá achando o quê? Tá? Então o que acontece? Primeiro de tudo, eu olho aquela palavra nova e eu vou fazer um estudo mais aprofundado. Por quê? Quando eu faço um estudo mais aprofundado, eu me aprofundo de fato naquele aprendizado, eu não sou mais um aluno passivo, eu sou um aluno ativo. Eu estou indo atrás daquela informação. Com esse engajamento de ter curiosidade, de fazer coisas, de fazer um estudo mais profundo dessas palavras, o que vai acontecer com o meu cérebro? Ele vai falar, opa, isso daqui deve ser importante, porque ela está dando tanta atenção para isso, ela está prestando tanta atenção nisso que ela está fazendo, que eu acho que eu vou guardar isso daqui com mais profundidade. Eu não vou jogar no lixo assim, tá? Porque se você aprende e depois você esquece, saiba que isso é normal. Mas é lógico que a gente tem que minimizar as vezes que você vai ter que repetir esse processo para você de fato aprender. Concorda comigo? Tá? Então é muito importante, gente, que você
entenda que no processo de aprendizagem vai ter algumas repetições, você vai precisar conectar os sons. Então, quando eu faço um estudo mais aprofundado dessas palavras, eu vou considerar que eu estou olhando para a palavra, estou aprendendo os lemas dessa palavra. Lemas, para vocês saberem, é a raiz daquela palavra mais as familhinhas, as palavras que derivam daquela palavra. Então eu coloquei family aqui para ficar mais fácil para você entender. Então eu pego uma palavra, pego a familhinha daquela palavra. Então, quais são outras formas que aquela palavra tem? Será que existem outros jeitos de usar essa palavra? Será que ela é a raiz de uma palavra maior? Então, eu não vou simplesmente colocar na minha cabeça uma palavra sem nada. Na neurociência, existe uma premissa que diz assim: neurons that fire together, wire together. O que quer dizer isso na neurociência, só para você entender? Todo grupinho de neurônio que você coloca junto, que você aprende em grupo, toda vez que você acende aquele grupinho eletricamente, vem um monte de informação de uma vez. Então, quando você aprende uma família, você tem muito mais poder. É como se você, ao invés de colocar uma informação somente na cabeça, você organiza um monte de informação e coloca juntinho num bloquinho de informação. Então, ao invés de uma sinapsezinha, você tem várias sinapses ligando para aquele aprendizado. Então vai ficar muito mais fácil de você lembrar, porque você colocou uma como é que se chama? Uma nova informação de maneira organizada. E memória e organização tem tudo a ver. As duas coisas são completamente ligadas uma na outra. É muito importante que você entenda que se você tem organização para estudar, se você é uma pessoa que organiza os seus conteúdos, vai ser muito mais fácil você se lembrar depois. É a mesma coisa do guarda-roupa. Se você pega uma roupa, coloca lá no seu guarda-roupa, embrulha ela assim, joga ela dentro, você vai encontrar ela depois, não vai? Mas vai te dar mais trabalho e você vai gastar mais tempo para fazer isso. Concorda comigo? Agora, se você sabe exatamente aonde você vai colocar, eu coloco as roupas escuras para cá, depois eu vou clareando as roupinhas, eu vou colocando todas em cabides. Quando eu abro o meu guarda-roupa, é muito mais fácil eu localizar aquela informação. A sua memória acontece do mesmo jeito. Por quê? Os pensamentos, eles são desorganizados. A gente tem muitos pensamentos, cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, os nossos pensamentos, às vezes a gente está pensando na comida, às vezes a gente está pensando no filho, no trabalho, são muitas coisas. Quando você coloca essa informação de maneira organizada na sua cabeça, é muito mais fácil você achar essa informação depois. Então, o que eu faço? Pego aquela palavra e estudo se ela tem uma familhinha. Ela tem outras palavras que são parecidas? Ela tem outros jeitos de usar? Ela é raiz de uma outra coisa? Depois eu vou estudar os collocations. O que são os collocations? São as combinações mais frequentes com aquela mesma palavra. Por quê? O collocation, eu gosto de falar que ele é um casamento entre as palavras. Sabe, por exemplo, quando a gente fala, vamos imaginar, deixa eu ver aqui, uma expressão, tá? Uma expressão, por exemplo, a expressão pé no chão, tá? A gente tem várias e várias expressões com a palavra pé. Então, pé no chão, pé de quê? Pé de quê? Pé de moleque, por exemplo. Então, o que eu pego? Eu pego essas combinações que são bastante comuns com essa mesma palavra e vou associando com ela. Depois que eu fiz isso, eu estudei a palavra nas suas famílias, estudei as colocações, os collocations que eu posso fazer, ou seja, as combinações mais comuns que eu posso fazer, eu vou criar as minhas próprias frases. O que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo com esse conteúdo? Eu estou pegando aquele monte de informação, eu estou organizando e eu estou usando. Por quê? Um lema do inglês que a gente usa muito, a gente fala muito essa frase em inglês é If you don't wanna lose it, use it. Se você não quer perder a informação, use-a. Use essa informação. Então, quando eu faço esse estudo aprofundado, eu estudo as famílias, os lemas, eu estudo os collocations e depois eu pego essas mesmas palavras e vou fazer frases com ela, vai ficar muito mais fácil de eu lembrar, porque eu estou agrupando e organizando essas informações. E quando eu construo as frases, eu estou usando aquele vocabulário, ou seja, eu estou dando uso de fato para aquele vocabulário. Então, isso é muito importante que você faça. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou pegar palavras fáceis aqui de exemplo.
Beleza? Só para vocês entenderem como que vocês vão fazer esse estudo. Então vamos imaginar que você tá aprendendo hoje, tá? Eu peguei uma palavra fácil, mas só para vocês entenderem e dar uma referência. Eu peguei hoje uma palavra have. Eu não conhecia o verbo have, eu nunca tinha visto o verbo have na minha vida e eu descobri que o verbo have é o verbo ter. Legal. Eu posso simplesmente pegar meu caderninho bonitinho e escrever lá, have, ter. Só que isso tem muito menos força do que se eu chegar e começar a fazer esse estudo mais profundo da palavra. Então eu vou lá ver a família. Que outras coisas eu posso formar com have? Ah, eu posso formar o have com ing, having, que significa tendo. Ou eu posso usar has, porque o he, o she e o it é ter, né? Também é o verbo ter. E seria tem, ela tem ou ele tem, não é isso? Então coloco lá o segundo jeitinho lá, né, de também usar esse verbo. Eu coloco ele no passado. Ah, como que é o verbo have no passado? Had, por exemplo, é ele no passado. Eu tive, teve, tivemos, tiveram, tá? Então, é assim que a gente coloca ele no passado. Então, o que eu fiz? Peguei o verbo e comecei a destrinchar outros usos dele. Como é que eu pego essa mesma palavra e faço outros usos dela? Como é o formato dela de outras maneiras. Então, é uma mesma raiz com várias familhinhas diferentes. Então, é como se essa palavra criasse, né, se multiplicasse dentro da minha cabeça. Então, eu vou ter um conhecimento muito mais profundo dessa palavra. Não é só anotar e esquecer. Eu vou anotar, eu vou pronunciar, eu vou estudar as outras variantes, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, o have to. Quando eu uso o have com to, significa tem que, ou eu tenho que, ou ele tem que. Então, legal. Ou tem has to, que é pro he, pro she, pro it. Poxa, já vi algumas variantes. Pô, dá pra fazer um monte aqui, tá? Eu dei alguns exemplos. Então, pega aquela palavra e destrincha ela. Dá uma olhadinha lá. O que eu posso fazer? Ah, achei outras formas de usar essa mesma palavra. Legal, já estudei a família. Os lemas estão feitos. E agora eu vou me aprofundar um pouco mais e vou ver quais são os collocations, ou seja, quais são os tipos de combinação que eu posso fazer com essa mesma palavra, combinações frequentes. Então, de repente, você joga lá no próprio Google, have, você vai ver que o Google faz algumas sugestões para você. Então, ele vai colocar have e vai colocar um monte de combinações que são comuns. Ou você simplesmente entra em dicionários, porque tem vários dicionários que tem dicionários de collocations dentro, escreve a palavra lá, que vão ter várias opções de frases, de expressões com aquela mesma palavra. Então, eu tenho lá, have breakfast, tomar café da manhã, have lunch, almoçar, porque em inglês a gente não tem o verbo almoçar. Lunch não é a palavra almoçar, e sim almoço. Então, a gente precisa das duas combinações, o have e o lunch. Tá? Então, os dois precisam estar juntos. Have coffee. Ah, have coffee. Nossa, que interessante. Então, quer dizer que eu posso usar have coffee ao invés de drink coffee? Descobri uma coisa nova, me aprofundei ainda mais. Caramba, que legal. Eu também descobri lá no aulão da tia que o verbo have, por exemplo, que ela colocou lá de exemplo com have coffee, ele pode servir para comer e beber. Então, eu posso falar have a sandwich, eu posso falar have a hamburger, eu posso falar have an orange juice. Então, o mesmo verbo have eu posso usar para comer e beber, e ele é bastante usado dessa maneira aí, desse jeitinho aí, muito, muito frequentemente usado. Pô, legal, vou colocar essa anotação aí também lá nos meus collocations. Também posso usar have com comida, olha que legal. Posso usar o have a meeting, we need to have a meeting, né? Melhor a gente fazer uma reunião, have a meeting. Have a good time, que é uma expressão super legal que eu amo. To have a good time significa se divertir, né? Então, to have a good time, se divertir. Have a problem. Oh my God, I have a problem. Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo mais aprofundado. Estudei as famílias, estudei as possibilidades de combinação e agora eu vou para a minha parte mais ativa, que é, eu pego essas palavras e eu começo a montar frases com essas palavras. Quais frases? A minha. Eu começo a imaginar situações e como que eu vou montar frases com esse mesmo verbo? Poxa, aqui eu já tenho uma boa pista. Eu sei que eles se
se combinam dessa maneira. Eu posso usar desse jeito. Eu sei que ele tem outros jeitos de usar na família dele. Legal, eu posso usar desse jeito também. Então, olha só que rico que fica o exercício se você faz um estudo muito mais aprofundado. Então, eu pego uma frase lá e falo, tinha o having lá na família, não tinha? Legal, I'm having a good time here. I'm having a good time here. Que significa, eu tô me divertindo aqui. Eu tô me divertindo aqui. I'm having a good time here. E eu não só faço essa frase escrita, e anoto lá no meu caderninho, como eu também pronuncio ela em voz alta, até ela sair bonitinha, com naturalidade. Por quê? Num primeiro momento, quando você está formando a frase, você está pensando ainda na formação da frase. Então, às vezes, ela vai sair um pouco robotizada. Para ela ficar menos robotizada, o que eu tenho que fazer? Eu preciso repetir até ganhar essa naturalidade. Então, o que eu vou falar? Repetir. Em vez de eu falar I am having a good time aqui, como é que é aqui mesmo? Here. I'm having a good time here. I'm having a good time here. E aí você interpreta aquilo, tipo, eu tô me divertindo real, oficial, tá? Depois eu peguei uma segunda frase lá. She has coffee every day. Lembra que eu falei pra vocês que a palavra coffee, que a palavra have também pode ser usado como comer ou beber? Então, ela toma café todo dia. She has coffee every day. She has coffee every day. Ok? Depois eu coloquei lá o had, que também estava lá no meu estudo da família. Então, nós tivemos uma reunião. Eu já sei que no collocation have a meeting existe, e eu já sei que o have pode ser colocado no passado com had. Então, we had a meeting. We had a meeting. Ok? A gente fez uma reunião. O que você fez hoje? What did you do today? We had a meeting. Tá? Então, eu vou interpretando e vou repetindo. Então, na minha anotação, não vai ficar só a palavra, não vai ficar só ela solta, vai ficar todo esse estudo. Então, é muito mais profundo quando você faz isso, tá? Depois tem ali a última frase. I have to work today. Have to, a gente tinha visto que essa combinação significa tem que. Então, eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que. E aí eu posso fazer variações dessas frases. Ela tem que, nós temos que, eu posso colocar essas frases na interrogativa, na negativa. Então, percebe que eu estou aprendendo novo vocabulário, mas junto com esse aprendizado, eu tô colocando muito mais informação na minha cabeça. Então, eu não tô colocando palavras soltas na minha cabeça. Eu tô aprendendo com muito mais contexto, e isso vai dar muito mais agilidade para você. E uma coisa importante para você saber é que você vai fazer isso escrevendo, sim, mas você não pode esquecer da parte oral, que é uma das coisas que as pessoas mais esquecem. Elas vão na aula, sentam, estudam, mas não falam em voz alta, mas não repetem até ganhar esse molejo, até essa naturalidade, até a pronúncia sair bonitinha, até eu conseguir replicar a pronúncia que eu tô escutando, e isso faz diferença, né? Então, escrever as palavras em contexto, deixa eu ver o que o Ailton tá falando, já vou responder, tá? Pegar essas palavras e colocá-las em contexto vai te dar muito mais força para você se lembrar dessas palavras depois. Então, faça um estudo mais profundo. Eu trouxe aqui, tá, mais um exemplo para vocês. Vocês estão gostando de fazer esse estudo das palavras assim junto comigo? Se vocês quiserem, eu trago mais lemas e collocations para outras palavras na semana que vem, no nosso aulão número 2, toda quarta-feira às 19 horas, tá? Se vocês quiserem, escreve aí, deixa um comentário aí comigo, para mim, que eu trago esse conteúdo, que a gente traz mais palavras aí. Aí eu não vou trazer só verbos, a gente traz outros tipos de palavras, se vocês acharem que faz sentido aprender desse jeito, legal? Muito bem. O Ailton falou assim, ó, quanto mais você escreve, maior a base para estruturar a palavra em contexto. Aprender apenas palavras isoladas vai dificultar a memorização. Com certeza, porque você tem um grupinho de informações juntas. Então, é muito mais fácil você se lembrar de um grupinho. Quando você tem um objeto pequeno dentro do seu armário, é mais difícil de achar. Quando ele é grande, é muito mais fácil, não é verdade? Eba, que legal. O Dudu falou que quer sim, a Caroline também falou que quer que traga mais. O Ailton também, que legal.
A Cecília também tá gostando. E aí, pessoal do YouTube, vamos lá, gente, que eu quero saber o que vocês estão achando. Então, eu vou trazer mais outras palavras. Mas eu trouxe mais um exemplo aqui. Eu trouxe mais um verbo, mas eu quero trazer palavras de outras classes no nosso próximo aulão também, para vocês fazerem esse estudo de caso, né, de caso das palavras junto comigo, beleza? Então, deixa eu mudar aqui o nosso próximo verbo, beleza? Deixa eu escolher aqui o meu próximo slide. Eu escolhi mais um outro verbo aí que a gente usa bastante, que é o verbo do, que é o verbo fazer. A gente tem um verbo parecido com ele, que é o verbo make, tá bom? E a gente pode falar um pouquinho dele na semana que vem, se vocês quiserem. Eles são parecidos, mas não existe uma regra fixa. Olha, toda vez que for isso, você vai usar do. Toda vez que for isso, você vai usar make. E, na verdade, a gente aprende mais por essas combinações que a gente chama de collocation, que é quão frequentemente aquelas palavras se encontram, tá? É assim que a gente aprende make and do. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho nesse daqui específico. Então, do, eu já sei, fui lá, aprendi, anotei lá no meu vocabulário que do significa fazer. Mas eu vou escarafunchar na família dele também. Existem outras formas de do? Legal, existe done, que significa feito. Vou anotar lá nas minhas familhinhas também. Ah, existe o does, que é para he, para she, para it. No presente, a gente não fala he do, a gente fala he does, a gente fala she does, não fala she do. Então, legal, vou anotar e vou escrever isso lá na minha familhinha. Depois eu vou ver ele no passado. Ah, no passado como é que ele funciona? É did. Então, eu fiz, ele fez, eles fizeram, nós fizemos. Legal, vou colocar lá no meu estudo de caso da palavra. Estou estudando a palavra mesmo de maneira muito mais aprofundada. Dessa maneira, você vai ficar muito mais ativo no seu aprendizado, entende? Porque você está participando ativamente do processo. E uma das coisas importantes, gente, que você tem que saber é que aprender é um processo criativo para sua mente. Quanto mais criatividade você usa no processo de colocar a informação lá dentro da sua cabeça, melhor vai ser a qualidade dessa informação que você coloca lá dentro da sua cabeça. Tá? Depois a gente tem o do também com ing, doing. Ah, legal. Doing é fazendo. Anoto lá no meu estudo de caso, tá? Se vocês quiserem, gente, podem ir tirando prints aí, tá bom? Tirem prints. Ah, se vocês quiserem salvar essa live pra ver depois, vou dar um truque pra vocês, tá bom? O pessoal que tá aqui no Instagram tem um botãozinho que é como se fosse um triângulozinho, tá? É um aviãozinho. Manda pra alguém, essa pessoa vai te agradecer e depois tu pode ver, tu só clica no recadinho que você mandou pra pessoa e você consegue rever. Se você precisar passar de novo os slides, quiser tirar print da tela, tá bom? Então você consegue fazer isso daí também. Legal, estudamos a família do do aqui. Já vimos que tem done, já vimos que tem does, já vimos que tem did e já vimos que tem doing. Legal, o que mais que eu posso ver? Agora eu vou estudar os collocations. Quais são as combinações mais frequentes que eu tenho com essa mesma palavra, com a palavra do, no caso o verbo do, tá? Ah, legal. Vou ver mais algumas combinações. Tenho to do the homework, por exemplo. Do the homework, fazer a lição de casa. Agora eu vou aproveitar e vou ensinar mais uma aí. Se vocês estiverem anotando, vocês vão anotar essa também, tá? Do the homework, fazer a lição de casa do colégio. E do the housework, house de casa. Do the housework, que é parecido, mas não significa a mesma coisa, tá? To do the homework é fazer a lição de casa, a tarefa de casa da escola. To do the housework é fazer as tarefas domésticas. Então, lavar louça, lavar roupa, pendurar roupa, as tarefas domésticas a gente chama de housework, tá? É assim que a gente vai falar em inglês. Um segundo, gente, deixa eu tomar uma água aqui, senão depois começa a coçar minha garganta loucamente aqui, tá bom? Beleza? Depois a gente tem lá, to do business with, que é fazer negócios com. Ah, legal, eu uso essa combinação também. Ah, eu gosto muito de fazer negócios com, sei lá, com a empresa X. Oh, I love doing business with that company. I love to do business with that company. Tá? Então, eu vou pensar aqui nessa combinação também. Ah, uma combinação que também existe, to do business with. Ah, que mais que eu tenho de combinação aqui? To do your best, fazer o seu melhor. E esse your aí, ele na verdade,
pode ser trocado por qualquer um dos possessivos, do my best, do your best, do his best, do her best, do their best, do our best, tá? Então aqui, olha só, você já ganhou um monte de outras combinações também. Um beijo pra você, Tati, que delícia te ter por aqui, viu, meu amor? Muito bom, tá? Então aqui a gente pode trocar esse do your best por toda a tabelinha lá dos possessivos, combinado? Que significa fazer o seu melhor. Olha, vai lá e faz o seu melhor, do your best, ok? Do a favor, fazer um favor. Você pode me fazer um favor? Do a favor, também existe essa combinação. Do the dishes. Nossa, esquisito, né? Fazer os pratos, mas é assim que a gente fala lavar a louça em inglês. Ah, eu vou ter que lavar a louça. I have to wash the dishes. I have to wash, desculpa. I have to do the dishes. Wash também. Tá? Mas eu também posso usar dessa maneira. O I am done, lá com a familhinha, eu vi que done existe. Done significa terminado, feito. I am done. Terminei. I am done. É uma combinação também que a gente vê bastante. Legal. Estudei a família, ou seja, as variações, as variantes daquela palavra. Estudei alguns collocations. É lógico que você não vai estudar todos de uma vez, gente, porque às vezes com o mesmo verbo dá para você fazer centenas de collocations, tá? Então vai aos poucos, porque uma coisa importante que você tem que saber é que pro cérebro menos é mais. Então não coloca um montão, 25 de cada um. Coloca as informações desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. 5 de cada, tá bom, não precisa mais do que isso. Depois amanhã você senta e faz uma outra palavra, faz um estudo, pega 5, 6 palavras novas e faz esse estudo de caso com elas, beleza? Na semana que vem você já vai ter um aulão com outras palavras que eu vou trazer de outras classes aqui pra vocês. Então, vocês já vão aproveitar para se aprofundar, tá bom? Legal? E aí vocês podem ir tentando também fazer esse estudo de caso e trazerem até no próximo aulão, na próxima quarta-feira, para vocês verem, olha tia, eu fiz o estudo dessa palavra, eu achei tal e tal collocation com ela, eu fiz tal frase com ela, tragam, porque aí a gente vai exercitando isso juntos também, vai ser bem legal, tá? Agora vamos ver as frases, né, que é a parte ativa do seu aprendizado. Lembrando que você vai montar as frases e também vai repetir essas frases em voz alta, tá bom? Então é importante você repetir em voz alta também, para você fixar a informação no sentido da pronúncia e também ir ganhando esse ritmo de fala. Tá bom? Então lá, a gente tinha visto na família o do com ing, doing. Então, I'm doing business with them. Eu tô fazendo negócios com eles. I'm doing business with them. She does her exercises. Ela faz os exercícios dela. Exercises podem ser tanto exercícios físicos quanto exercícios mesmo escritos, tá? Então, she does her exercises. Então, eu tô aqui criando as minhas frases com o estudo de caso das palavras. Então, peguei os collocations, peguei a família e tô ali me virando, inventando novos contextos para essas palavras. Então, fica muito mais rica a informação no seu cérebro, tá? Depois a gente tem lá, we did the dishes. Já tinha visto lá na familhinha que o passado do verbo do é did. Então, eu vou falar, nós lavamos a louça. We did the dishes. Legal, mais uma pro meu caderninho lá, mais uma frase. Ou, I'm done with work today. Chega, acabei de trabalhar, não aguento mais. I'm done with work today. Cansei, tô acabada já, né? Já acabei minhas tarefas de hoje. I'm done with work today. Também fiz uma frase lá. Depois, she did me a favor. Ela fez um favor pra mim. She did me a favor. Então, peguei todas aquelas novas informações e anotei lá no meu caderninho novo. Legal. Depois, o que eu vou fazer? Pronunciar essas frases em voz alta. Vamos repetir comigo para vocês fazerem aí o exercício completo juntamente comigo? Então, vamos lá. I'm doing business with them. She does her exercises. We did the dishes. I'm done with work today. She did me a favor. Agora, quer fazer uma extensão ainda maior, ainda mais aprofundada? Muitas vezes o aluno fala assim, eu sei que eu preciso fazer uma revisão. Como é que eu faço uma revisão? Pronto, tá aí, lemmas and collocations. Pega um emaranhado lá de
frases ou de palavras novas que você precisa aprender, meu, e faz isso aqui. Ó, uma coisa que as pessoas struggle a lot. Nossa, as pessoas têm muita dificuldade de aprender a lista de verbos irregulares. Dá para aprender tudo de uma vez? Não. Mas vai pegando aos poucos e faz esse estudo de caso com elas. Pega essas palavras, estuda, vê os collocations, faz as frases. Aí, legal, fiz tudo isso. Que mais que eu posso fazer? Faz uma extensão desse exercício. Não precisa ser tudo no mesmo dia, tá bom, gente? Vai fazendo isso aos poucos. No dia seguinte, pega essas frases, e passa essas frases pro passado, coloca no presente, põe no futuro, coloca essa mesma frase na interrogativa, depois coloca essa frase na negativa. Então, você enriquece muito o seu aprendizado porque você está se aprofundando. Você não está só passando aquela informação en passant, né? Então, ver um conteúdo não significa que você sabe esse conteúdo. Quantas vezes você já aprendeu uma coisa e aí na hora que você vai falar, você simplesmente não consegue falar exatamente do jeito que você ensaiou. Eu ensaiei tanto, eu não sei se vocês viram, me mandaram um Reels hoje, eu morri de rir. A menina falando assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, tá? Vocês me desculpem, mas eu vou tentar aqui reproduzir o que aconteceu. A menina fala assim, eu passei a semana inteira pra responder aquela pergunta How are you, do professor. Fiquei lá tentando e falei, I'm fine. Quando eu chego na aula, o professor fala, How are you feeling today? O que é feeling today? Gente, quando eu vi esse vídeo, foi uma aluna minha que me mandou. Eu dei muita risada, porque é tipo assim, aconteceu uma variante, a pessoa já não consegue mais se virar. Então, quando você viu um conteúdo, mas não se aprofundou nele, como a gente fez esse aprofundamento aqui, é muito mais fácil você esquecer e você simplesmente não se lembrar, não ter a força da memória na hora de falar. Tanto não lembra do conteúdo, quanto não lembra da pronúncia, principalmente porque você não praticou, você não ensinou a sua boca a falar, você não repetiu as frases até elas ficarem naturais. Então, aprender de maneira somente passiva, tá? É muito mais difícil e você fixa a informação com muito menos eficiência. Vai demorar muito mais tempo para você aprender se você não faz um aprofundamento no seu aprendizado, se você não tem a parte prática, a parte ativa do aprendizado. Por isso que quando eu falo para vocês sobre praticar, muita gente acha que praticar vai sim, Kelly, se você quiser assistir essa live, pega o aviãozinho, manda pra alguém, aí depois vai ficar no seu direct, aí você consegue dar pra pessoa de presente e você assiste também, tá bom? Vai ficar salvo assim a live. Então, gente, olha só, quando você faz esse esqueminha que eu falei pra vocês de estudar pelas famílias e aprofundar mais a informação, você ganha muito mais qualidade. É óbvio que vai ser mais fácil pra você lembrar depois, quando você vai falar, porque você realmente mergulhou naquele conteúdo, né? Então isso é muito, muito importante. A Tati falou assim, ó, isso parece quando eu fui falar com um nativo esperando o How are you e ele me soltou um What's up? Perdi a conversa no início. E isso super acontece. Por quê? Porque eu não tô preparada para aquela interação. Eu não fiz, eu simplesmente anotei lá, how are you? Eu respondo, I'm fine, thanks. Não me ensinei, não produzi linguagem. Então, muita gente acha que praticar é simplesmente conversar com alguém. Conversar com alguém é uma maneira de praticar, mas não é a única. Tem muita coisa que você pode fazer pelo seu inglês sozinho que muita gente não faz. Não é verdade? Então a gente tem que prestar atenção nessa parte do nosso aprendizado também, porque senão a gente fica só no passivo, fica lá anotando, e quantos caderninhos desse você já não começou de novo, ou já não tem aí guardado aí no seu guarda-roupa velho aí, e você simplesmente não pega essa informação, tá? Então existe o jeito certo de aprender vocabulário e o jeito errado. Eu vou fazer um recap rapidinho aqui, tá bom, gente? Aqui foi um guia rápido para você não esquecer mais vocabulário. Então, o jeito errado, você simplesmente pegar aquela palavra e anotar. Não fazer combinações, não estruturar essa palavra dentro de uma frase na sua cabeça, não aprender como se pronuncia, não aprender ela em contexto, aprender simplesmente passivamente. Então, o jeito como você anota as informações no seu caderninho faz diferença. Tá vendo que o meu caderninho tem cor? Por quê? Porque é mais fácil de eu lembrar depois se eu anoto, coloco uma corzinha, coloco um desenhinho, faço uma setinha, porque eu tô caprichando, eu não tô simplesmente fazendo uma anotação largada ali. Então, é óbvio que o meu cérebro vai ter muito mais prazer de trazer aquela informação
informação emergente novamente. Fala assim, olha, vem cá, olha que prazer que eu tenho de lembrar disso. Então vai ficar muito mais fácil de você lembrar na hora que você vai usar. Então, qual que é o passo a passo? Eu prometo para vocês que no nosso aulão na quarta-feira que vem, eu vou trazer mais palavras de outras classes, porque hoje a gente trouxe 2 verbos para estudar. Então a gente estudou o verbo, depois a familhinha, os lemas, né, que são as famílias dele, como que ele se comporta, ele pode ser usado com ing, como que é o passado dele, a gente viu porque eram verbos, a gente viu desse jeito, mas tem outros tipos de palavras que a gente pode fazer outras coisas, palavras que a gente pode pôr sufixo, palavras que a gente pode pôr prefixo, então eu vou trazer outras classes de palavras aqui pra gente estudar. Depois a gente estudou os collocations, então eu fui aprendendo as combinações mais frequentes dessas palavras, depois eu faço de maneira ativa frases com essas combinações, então eu vou colocar isso tudo dentro de um contexto, aí sim eu anoto essas frases e falo elas, por último, falo elas em voz alta, dando uma repetição até elas soarem realmente naturais, até elas não parecerem que eu estou construindo esta frase na minha cabeça agora, tá? Porque ninguém vai falar com você assim. Então, se eu não ensaio para soar natural, é óbvio que eu nunca vou soar natural, certo? Muito bem, gente. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado o conteúdo dessa aula. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês gostaram. Toda quarta-feira nós vamos ter um aulão. Esse é o episódio número 1 do aulão. E na semana que vem a gente vai ter mais um aulão da tia às 7 horas da noite. E eu vou esperar vocês por aqui. Combinado? Um beijão pra vocês. Have a nice night. See you next week. Bye bye.